Hoje vai ser uma festa. Muito doce pra você, é o seu aniversário. Eu quero jogar Digimon. Saudações para você que tá aí do outro lado da tela. Tá no ar o Game Shark, o seu programa diário de jogos aqui na Loading. Hoje a gente vai desvendar juntos a história de uma das maiores franquias do mundo do entretenimento. Eu sou a Bruna Penilhas e bem-vindos ao Game Shark dos 25 anos de Pokémon. Pokémon é a franquia mais lucrativa do mundo dos videogames. São 360 milhões de cópias de jogos vendidas entre os mais de 75 games da série principal e spin-offs. Quem conheceu a franquia já com esse tamanho, talvez nem desconfie que a ideia de Pokémon nasceu da cabeça de um jovem morador dos subúrbios de Tóquio na década de 70. Satoshi Tajiri colecionava e catalogava insetos que descobria nas ruas da vizinhança. O passatempo se dividia com a outra paixão do jovem, Ultra Seven, o tokusatsu em que o herói capturava monstros em pequenas esferas e os libertava quando alguma outra ameaça surgia. Satoshi cresceu e das duas paixões nasceu uma ideia. Por que não criar um jogo em que monstros podiam ser colecionados e usados em batalhas? O esboço já tinha até um destino certo, o Game Boy da Nintendo. Isso porque, pouco tempo após fundar seu estúdio de desenvolvimento de jogos, a Game Freak, Satoshi viu dois Game Boys conectados por um cabo Game Link e imaginou o acessório como uma ponte para a troca dos monstros colecionáveis do seu jogo. Foi assim que, em 1990, a Game Freak começou o desenvolvimento de um projeto que mudaria para sempre a história do estúdio. O protótipo foi chamado de Capsule Monsters e, pasmem, quase foi negado pela Nintendo. Capsule Monsters parecia muito com o Pokémon que a gente conhece hoje, mas a Nintendo rejeitou a ideia mais de uma vez. A situação só não teve um fim trágico graças à intervenção de um amigo pessoal de Tajiri, o designer Shigeru Miyamoto, responsável pelos jogos da franquia Super Mario. A intervenção do pai do Mario foi tão importante que a primeira temporada do anime de Pokémon homenageou o produtor. O rival de Ash, o Gary, no Japão se chama Shigeru. Com a ajuda do amigo, o sinal verde da Nintendo chegou, mas os problemas da Game Freak estavam apenas começando. O desenvolvimento do primeiro Pokémon levou 6 anos, um período longo para a indústria na época. O tempo causou problemas financeiros a Tajiri, que precisou demitir funcionários e trabalhar em horas extras não remuneradas para entregar o jogo. No fim das contas, deu tudo certo. Em 1996, chegava às prateleiras japonesas Pokémon Red Version e Pokémon Green Version para o Game Boy. E aí você me pergunta, Bruna, Green? E o Pokémon Blue que eu jogava no meu Game Boy? Calma, Pokémon Blue Version foi desenvolvido para o mercado ocidental anos depois do lançamento da franquia no Japão. A versão Green foi descontinuada por conta dos gráficos, que foram repaginados para o lançamento do game no ocidente, que marcou a chegada do jogo com o Blastoise na capa. As versões dos primeiros games de Pokémon tinham apenas poucas diferenças no conteúdo, mudando basicamente a localização de espécies encontradas nos matinhos. Em Red, Blue e Green, treinadores na região de Kanto escolhem entre Bulbasauro, Charmander e Squirtle como seu Pokémon inicial. Dependendo da escolha, o seu rival Blue opta por um monstrinho que tem vantagem contra o seu.
O restante do time do rival muda de acordo com o seu inicial, geralmente para formar uma equipe equilibrada de tipos diferentes. A premissa dos jogos que estão fazendo 25 anos é a mesma que vemos até hoje na franquia. O jogador controla um personagem em uma perspectiva em terceira pessoa. Ele deve explorar uma região fictícia, descobrindo novas cidades e áreas que revelam Pokémon. Encontrar um treinador ou um monstro selvagem resulta em uma batalha por turnos. A simplicidade do gameplay, aliada à originalidade, fizeram do primeiro Pokémon um sucesso absoluto. A prova disso é que em 2009, Red, Blue e Green apareceram no livro dos recordes como o título de RPG mais vendido de todos os tempos. Tanto sucesso contribuiu para o surgimento de lendas e mitos em volta do Pokémon original. A mais famosa delas envolve a cidade de Lavender Town e a sua trilha sonora. Existem relatos sobre fenômenos estranhos narrados por jogadores que passaram muito tempo na cidade, conhecida por abrigar o cemitério de Kanto e os fantasmas desse mundo. De acordo com a lenda, as batidas da música em tom alto causavam enjoos a crianças. O fenômeno até ganhou um apelido, a Maldição de Lavender Town, mas não passa de uma conversa de internet. Só que não dá pra negar que essa é uma das músicas mais sinistras de um videogame, né? A primeira geração de Pokémon demorou 6 anos para ficar pronta, mas nem esse tempo todo foi o suficiente para livrar o jogo de bugs. Um exemplo é a Glitch City, que faz com que os jogos Red e Blue criem uma nova cidade do zero, cheia de falhas. O bug foi descoberto pouco tempo depois do lançamento do game e acontecia com o jogador que estava dentro da zona de safari. Uma sequência de ações no local, que incluía reiniciar o game e dar 500 passos, fazia com que o cartucho entendesse que o jogador ainda estava no safari, mesmo depois de deixar a zona. A confusão confundia o código do jogo, que passava a misturar prédios e outros elementos dos cenários em um grande bug visual. Para sair da cidade distorcida, era necessário usar os movimentos voar ou teleportar. Mas agora o bug mais famoso de Pokémon até hoje é o do misterioso Missing-No. Missing-No é um Pokémon gerado por um erro do cartucho da primeira geração, que não consegue ler os dados de um Pokémon existente na hora da batalha. E para passar pelo problema, cria um monstro deformado em formato de L e cheio de falhas visuais. Por não existir na programação do jogo, a criatura ficou conhecida como Missing Number, ou a abreviação Missing-No. O nome em bom português significa número faltante e é exatamente a representação de um Pokémon que não existe. Apesar de muitos fãs tratarem Missing-No como um Pokémon a mais, a Nintendo já declarou que o misterioso monstro se trata realmente de um glitch. Até é possível capturar o Missing-No, só que isso pode prejudicar bastante o seu jogo. O bug causa alguns estragos, como falhas gráficas em todo o game, a galeria do Hall da Fama pode ser apagada acidentalmente e pode até ser que todo o seu progresso seja perdido. E isso a gente não quer nem a pau. Missing-No pode ser encontrado no mar a leste de Cinnabar, após o jogador falar com um velho de Viridian que te ensinará a capturar o Pokémon. Ao capturar o bug do jogo, jogadores ganharão um bônus na sua lista de itens, já que a quantidade do 6º item alocado na mochila aumenta para 128 unidades. O tamanho do sucesso do Pokémon original, além da estreia do anime, fez a Game Freak trabalhar em uma versão definitiva para a história de Kanto. Pokémon Yellow foi lançado em 1998 no Japão para o Game Boy Color, adicionando mais conteúdo à sua aventura, cores e inspiração na primeira temporada da animação que estreava na televisão. A principal diferença de Yellow está logo no começo. O professor Carvalho quer te oferecer um Eevee como inicial. No entanto, seu rival é mais rápido e leva o Pokémon com ele. Sobra para você um recém-capturado Pikachu, o mascote que aparece na capa de Yellow. Seu Pikachu te acompanha do lado de fora da Pokébola e esboça reações com a interação do jogador. Ele não pode ser evoluído para Raichu, assim como o melhor amigo de Ash no anime. E como outro easter egg da animação, Jessie e James da equipe Rocket foram adicionados ao jogo, o que é bem legal. Em batalha, a equipe Rocket usa os velhos conhecidos Ekans, Koffing e Meow.
Uma curiosidade é que Koffing é o nome do Pokémon do James em inglês. No Japão, o monstro e sua evolução, o Weezing, são conhecidos como NY e LA, respectivamente. As siglas representam Nova York e Los Angeles, duas das cidades mais poluídas do planeta. Fica aí essa homenagem meio às avessas. E para quem vê o Pikachu brilhando em Yellow, mal pode imaginar que ele não era o mascote imaginado para a adaptação do anime e podia nem ter estampado a capa do jogo. Foi Clefairy, o Pokémon rosa, que foi originalmente escolhido para ser o monstrinho inicial de Ash no anime. De última hora, o rato elétrico amarelo pegou a vaga e passou a estampar a franquia Pokémon, até hoje por ser considerado mais popular entre os fãs na época. No mangá de Pokémon, Clefairy tem a habilidade de falar a língua dos humanos, o que seria um contraponto legal para o Meow da equipe Rocket. Kanto é tão marcante para Pokémon que já foi readaptada e reapresentada em diferentes ocasiões. Além de Yellow, o game original foi revisitado nos remakes Fire Red e Leaf Green para Game Boy Advance em 2004 e nos games de Nintendo Switch Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee de 2018. Com o sucesso de Red, Blue e Green, Pokémon ganhou uma sequência direta em 1999. Os títulos Gold e Silver chegaram para o Game Boy Color. A segunda geração vendeu mais de 23 milhões de cópias ao redor do mundo, se tornando o segundo game mais vendido da franquia. Gold e Silver tem uma história inédita, além de novos protagonistas, um professor novo e um rival novo também, mas não esquece de Kanto. É possível visitar a região após terminar a campanha e até enfrentar o Red, o primeiro protagonista. Além de introduzir 100 novos monstrinhos, Gold e Silver permite que o jogador escolha o gênero do seu personagem. A novidade mais legal, no entanto, foi a inclusão de uma mecânica que fazia o tempo passar do dia para a noite. O sistema influenciava a aparição de alguns pokémons nos matinhos. Hoje chega a ser engraçado, mas Pokémon Gold e Silver foi projetado para ser o fim da série. O presidente da The Pokémon Company revelou em 2010 que a empresa não planejava desenvolver mais games da franquia. Eles achavam que a indústria de games iria seguir um novo caminho no começo do século XXI. A ideia não foi pra frente, obviamente, e Gold e Silver ganhou uma versão definitiva. Pokémon Crystal foi lançado em 2000, seguindo o que fez Pokémon Yellow com as versões Red, Blue e Green. Em 2002, o Game Boy Advance trouxe cores aos jogos portáteis da Nintendo. Para aproveitar a novidade, a Game Freak lançou a terceira geração dos seus jogos com Pokémon Ruby e Sapphire. Foram 16 milhões de cópias distribuídas no mundo, sendo o título mais vendido da história do console. Ruby e Sapphire manteve boa parte do gameplay base, adicionando as batalhas em duplas com até 4 monstrinhos em campo ao mesmo tempo. A versão definitiva do jogo, mais completa e com Rayquaza na capa, se chama Emerald e foi lançada em 2004. 4 anos depois, foi a vez do Nintendo DS receber um jogo da série principal de Pokémon. Diamond and Pearl foi lançado em 2006, vendendo mais de 17 milhões de unidades e garantindo ao jogo o top 3 de mais vendidos da franquia. O jogo adicionou mecânicas novas, como o relógio Pocket e recursos Wi-Fi. Ainda para o Nintendo DS, Pokémon Black and White introduziu a 5ª geração de monstrinhos. O título vendeu mais de 15 milhões de cópias, se tornando um sucesso de crítica pela sua ambientação. A região do game, o Nova, contava com longas caminhadas em cavernas, praias, florestas e grandes centros urbanos com pontes e arranha-céus. O game ainda foi o responsável pela inclusão de animações dos Pokémon durante as batalhas. A região e toda a história que envolve o Nova deu tão certo que a Pokémon Company lançou uma sequência seriada para a geração. Isso mesmo, raridade. O Nova ganhou mais uma história em Black and White 2, game que se passa anos após os eventos da primeira aventura. Com a chegada do Nintendo 3DS, Pokémon X e Y estrearam um visual totalmente novo, utilizando a tecnologia do console portátil. O game lançado em 2013 introduziu poucos Pokémon novos, apenas 72, mas deu um salto gráfico importante para a série, agora renderizada totalmente em 3D. O game vendeu um pouco mais de 16 milhões de cópias e também marcou a estreia dos Pokémon do tipo Fada e da Mega Evolução, que reimaginou uma nova forma poderosa para muitos monstros de Kanto e outras gerações. No fim da vida do 3DS, em 2016, Pokémon ganhou a sequência Sun and Moon em Alola, uma região baseada no Havaí.
O game vendeu 16 milhões de cópias, adicionando a 7ª geração de monstrinhos com 81 novas opções. Entre os inéditos estavam as formas de Alola, versões alternativas dos monstros de canto. Além disso, Sun and Moon apresentou Pokémon de outras dimensões, as Ultra Beasts e os Z-Moves. Esses 3 últimos títulos marcaram a estreia de Pokémon desenvolvidos por um designer ocidental. O britânico James Turner se tornou o primeiro ocidental a criar um Pokémon. Ele criou 7 monstros para os jogos Pokémon Black and White, 2 para o Pokémon X e Y e mais outros 2 para Sun and Moon. Além da adorável linha evolutiva de Vanillite, Turner tem criações mais sinistras como a Vullaby, o Trevenant, o Buzzwole e a Ultra Beast Guzzlord. No Switch chegou a hora da 8ª geração de Pokémon com Sword and Shield, lançado em 2019. A região do game, Galar, é baseada em uma Inglaterra pós-revolução industrial e apresentou à franquia uma área aberta chamada Wild Area, em que o jogador poderia controlar uma câmera em um gameplay de livre exploração. Em 2020, Sword and Shield ganhou 2 expansões, Isle of Armor e Crown Tundra, com novos Pokémon, mais formas Galar lendárias e conteúdo de história para o game. O Game Shark de Pokémon volta já já. Fica por aí com a gente porque ainda tem muito mais para falar dessa franquia tão amada.